Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus, especialmente este assunto que nos fala sobre as 3 mensagens cósmicas, ou seja, 3 mensagens que nos são dadas por Deus que abrangem, por assim dizer, o universo. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos tanto o link da Rádio Tranquilidade quanto o link dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Vai lá, faz gosto também nos nossos canais e assim ajuda-nos a chegar a mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer as verdades da Palavra de Deus. A semana passada nós vimos como o conflito iniciado no céu e originado por Satanás se alastrou ao planeta Terra e vimos como ele finalmente acabará com a derrota e a destruição definitiva desse antigo anjo que estava ao lado de Deus. Esta semana nós iremos entrar no estudo do capítulo 14 de Apocalipse. Iremos ver como as escolhas que fazemos hoje, antes da volta de Jesus, têm consequências eternas para a nossa salvação ou não. Apesar do pecado do ser humano, Deus sempre se preocupou em chamar a atenção do ser humano nas alturas cruciais da história da Terra. Podemos ver isso, vimos isso acontecer no dilúvio, com os avisos que fez a Noé, com a primeira vinda de Jesus e a profecia das 70 semanas dada a Daniel, o início do juízo, 2300 anos, e também em relação aos eventos finais da história da Terra. No capítulo 14 de Apocalipse, e nos versos 14 e 15, nós encontramos uma dessas mensagens de advertência que o Senhor deu através de João. Diz no versículo 14, depois vi uma nuvem branca e em cima da nuvem estava alguém sentado que era semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Do templo, diz no verso 15, saiu um outro anjo que disse em voz alta para aquele que estava sentado em cima da nuvem: lança a tua foice, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra já está madura. Esta é a mensagem especial de Deus para cada ser humano que vive hoje. A mensagem dos 3 anjos é a mensagem final da misericórdia de Deus para com a humanidade, para comigo, para contigo, para com todos aqueles que existem à face da terra. Ao termos conhecimento dessa mensagem, não podemos deixar de fazer a nossa escolha, porque uma não escolha, como se costuma dizer, já é uma escolha. Agora é o momento de olharmos para as mensagens de Deus, é o tempo de nos prepararmos para o seu reino. Tanto em Mateus, no capítulo 24, como em Apocalipse, no capítulo 14, como temos estado a ver, Jesus diz que há uma mensagem especial que deve ser levada a todo o mundo. Vamos ver qual é essa mensagem. Primeiro em Mateus, no capítulo 24 e no verso 14, onde diz: esta boa nova do reino de Deus será pregada em todo o mundo como testemunho para os povos, e então chegar ao fim. Portanto, Jesus diz que essa mensagem será pregada a todas as pessoas à face da terra. Vejamos agora a semelhança com aquilo que Jesus disse e que é transmitido no capítulo 14 e no verso 6 de Apocalipse. Diz: vi depois um outro anjo que voava muito alto. Tinha consigo uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra. E ele aqui vai mais longe, a todas as nações, raças, línguas e povos. Como o próprio nome diz, este Evangelho do Reino é o Evangelho do Reino Eterno, o reino que Jesus prometeu que iria preparar para todos aqueles que fizerem a sua vontade. Há 2 escolhas básicas que estão interligadas e que nós temos de fazer. A primeira é a aceitação desse Evangelho. A segunda é o privilégio e a responsabilidade que cada um de nós tem, cada um que conheceu, de o pregar, de o levar às outras pessoas. Pois é na medida em que nós pregamos, em que nós ensinamos os outros, que nós consolidamos mais a nossa fé naquilo em que acreditamos. No capítulo 14 de Apocalipse há ainda uma expressão que foi usada muitas vezes por Jesus ao referir-se a si próprio durante o seu ministério. Mas aqui está diretamente relacionado com a sua vinda.
Vejamos aquilo que diz o verso 14, conforme já vimos lá atrás no texto base da lição do capítulo 14, onde diz: depois vi uma nuvem branca e em cima da nuvem estava alguém sentado que era semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. A expressão a que eu me estava a referir é esta expressão Filho do Homem. Esta expressão que foi utilizada por Jesus cerca de 82 vezes nos Evangelhos, quando ele se referia a si próprio. Vejamos aqui 3 destas situações em que ele se intitula como Filho do Homem e estão relacionadas diretamente com a sua vinda. Em Mateus, no capítulo 16 e no verso 27, ele diz: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então há de recompensar cada um segundo o seu procedimento. No capítulo 24 e no verso 27, ele diz também: pois, tal como o relâmpago alumia o céu de um extremo ao outro, assim será a vinda do Filho do Homem. A terceira citação está no capítulo 25, capítulo à frente e no verso 31. E Jesus disse ainda: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso. Apesar de ser o Filho de Deus, enquanto viveu aqui nesta terra, Jesus era um ser humano, filho de um ser humano, filho de Maria. Daí utilizar a expressão Filho do Homem, filho do ser humano. Um ser humano igual a qualquer um de nós, sujeito às mesmas tentações e provações que nós somos, com uma pequena, ou melhor, com uma grande diferença em relação a cada um de nós. Ele nunca cedeu, ele nunca pecou. No texto de Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 14 que vimos, é este mesmo Filho do Homem, ressuscitado, e após ter ascendido ao céu, que volta para resgatar aqueles que são seus, eu e tu. Daniel, no capítulo 7 do seu livro, completa a informação a respeito deste trabalho do Filho do Homem. Diz ele nos versos 13 e 14, no capítulo 7. Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano, ou seja, o Filho do Homem, aproximou-se de mim, rodeado de nuvens, e dirigiu-se a um ancião de longa idade e foi-lhe apresentado. Depois no verso 14. E a ele foi dada autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficaram sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Conforme dizem os textos, ele vem investido como rei. Daí a coroa que ele traz sobre a cabeça. Mas vem também como um executor da justiça divina, fazendo aquilo que ele prometeu que faria: separar os bodes das ovelhas, separar o trigo do joio. Esta separação significa dar a recompensa àqueles que fizeram a sua vontade e privar dessa mesma recompensa aqueles que não fizeram a sua vontade. A coroa que Jesus traz na cabeça tem, para além do simbolismo real de que foi empossado após a sua ressurreição e ascensão, é também uma característica de alguém que venceu. Todos nós já vimos isso nos filmes onde aparecem as Olimpíadas antigas. Porque na cultura greco-romana era normal, colocar-se na cabeça dos vencedores uma coroa de louros, como símbolo da vitória. E no Império Romano essa distinção era especialmente reservada aos generais vencedores das batalhas, quando eles entravam triunfalmente em Roma. A vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre a Satanás, enquanto Filho do Homem, é a esperança de que nós, enquanto humanos, poderemos vencer também. Quando olhamos para a referência à foice empunhada por Jesus e pensamos no seu significado em termos humanos, somos levados a pensar que ele vem colher aquilo que cada um de nós semeou. Vem recolher o fruto das nossas ações, pois chegou o momento em que estaremos prontos para fazer parte dos celeiros celestiais, por assim dizer, ou de sermos queimados, como a palha e o joio são queimados depois da ceifa. Deus fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar o ser humano, mas a decisão final
é de cada ser humano. As palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 21, são esclarecedoras a respeito do ponto a que chegou o amor de Deus e de Jesus por cada ser humano. Diz ele, então, no capítulo 5 e no verso 21, Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para o nosso bem, tratou-o como pecador para que nós, em união com ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Quando nós olhamos para o nosso mundo, aquilo que se passa ao nosso redor, vemos que a rebelião humana ultrapassou em muito a linha da misericórdia de Deus. O nosso mundo parece cada vez pior. Parece não haver mais nada que a graça de Deus possa fazer para redimir aqueles que repetidamente rejeitam a voz do Espírito Santo. Em breve o nosso mundo verá o contraste entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a obediência e a desobediência, cabendo a cada um de nós, neste momento, hoje, agora, a nossa escolha. Deus continua a falar a cada um de nós através do Espírito Santo e diz-nos, escolhe, pois, a vida para que vivas. Este é o pedido de Deus a cada um de nós. E esta é a minha oração, quer para mim, quer para ti também. Querido Pai, ajuda esta amiga e este amigo a escolher o caminho certo, a escolher fazer a tua vontade, a escolher participar no teu reino, a escolher levar o teu Evangelho. Ajuda-me a mim também a poder fazê-lo. E quem sabe um dia nos possamos encontrar no céu dizendo que ouvimos estas palavras da tua santa palavra em conjunto. Te agradecemos e pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. Na próxima semana nós iremos falar de uma expressão que é muito utilizada no capítulo 14 e no verso 6. O Evangelho Eterno. O que é isto do Evangelho Eterno? Porquê o Evangelho Eterno? Encontramos-nos para a semana para podermos ver exatamente o que é este Evangelho Eterno e porquê este Evangelho Eterno. Um abraço e até lá.